Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto, né? Como eu havia falado para vocês, nós iremos dar uma trabalhada nesse livro nosso de conhecimento científico e ciência da natureza. Eu resolvi postar essa aula a título de teoria, né? A parte teórica dela é bom a gente dar uma lidinha nesse capítulo um, como eu havia falado para vocês no começo das nossas aulas. E aí nós vamos praticamente dar um saltozinho aqui para a página 129. Na minha aqui é 129. A de vocês, dá uma olhadinha aqui, é essa parte aqui que explica sobre a química. E eu vou trocar aqui para vocês só para título da gente ter um pouco de atenção aqui, ó. O que é a química? A química significa colmeia, pelo árabe, latinizado alquimia, né? Ou seja, alquimia inclui estudo de substâncias naturais ou artificiais visando o conhecimento de suas constituição, de propriedades de suas transformações e maneiras de diferentes substâncias se formarem, tanto no processo naturais como no laboratório, né? Aqui eu posso chamar desse processo natural aqui de química orgânica, certo? Química orgânica. Já esse processo aqui, eu vou dar mais um zoom aqui, galera. Me permita aqui, só um instante, para a gente deixar mais um pouquinho maior aqui. Pronto. Já esse processo aqui, nobres, de laboratório, eu vou chamar de a própria química, só que é inorgânica. Lá na frente a gente vai trabalhar sobre essa questão do que é orgânica e o que é inorgânica, mas só para a título de informação, o que é um fenômeno da natureza, estudado, visto da natureza, é química orgânica, certo? Já eu estando no laboratório, manipulando determinados reagentes, manipulando determinadas fórmulas, eu chamo ela de inorgânica, ok? Vamos adiante. Vamos adiante. A química inclui em áreas a química inorgânica, como eu falei no instante, e a química orgânica, físico-química, que vai ser o ano que vem, né? E a química analítica. O próprio nome já diz, né? Análise, né? Analisar determinados fenômenos, analisar determinadas substâncias. E cada um apresenta objetivos específicos. A química analítica, por exemplo, utiliza métodos de fundamentados em conhecimentos químicos, físico e biológico, para determinar a composição e a qualidade dos alimentos. Olha que maravilha. Né? O que seria essa qualidade de alimento? É maior conservação, um alimento que resiste a determinadas coisas, aí já entra um pouquinho de biologia, né? Aí vem medicamentos que não causem tantos efeitos colaterais, como agora é a nanotecnologia, né? Matérias-primas para determinado tipo de, até para o próprio medicamento, e também na atmosfera das águas, das rochas e dos solos. Para você observar direito, a química ela mexe em todo o ambiente, né? Todo, sem distinção de nada, né? Ela está presente em tudo. Tanto, opa, perdão, gente, perdão. Ela está presente em vários aspectos da sua vida, tanto na fórmula, na natureza, como no laboratório, para medicações e por aí vai. Eu vou dar uma pausa aqui, galera, só um instante para consertar aqui. Pronto, voltamos de novo, no mesmo lugar, desculpa aí, foi um erro técnico. Preste atenção, olha, desde o início do século XX, a atuação da química foi fortemente influenciada por avanços da física moderna. Olha só, preste atenção, ó, como elas andam de mãos dadas. Né? A química foi fortemente influenciada pelos avanços da física moderna, originando novas frentes de pesquisa e aprimorando outras, como as pesquisas de materiais de interesse da sociedade, como ligas, né, para fazer chapas, cerâmica, que é a parte de cozinha, né, polímeros, pinturas e nanomateriais. Isso aqui, preste bem atenção, ó, gente. Isso aqui vai ser um grande avanço para a sociedade e já está sendo cobrado pelo Enem. Nano, nós vamos voltar lá para o leite nano, que é pequeno, né? Recém-nascido. E materiais você já conhece, então são pequenos materiais ou pequenas partículas, né?
o desenvolvimento de novos fármacos, substâncias com atuação de medicamentosa e de métodos para monitoramento do ambiente, controle de poluição, principalmente isso aqui, que é uma grande valia para a nossa sociedade, principalmente a gente que está vivendo essas maluquices que está acontecendo com o tempo, né? Causado por nós. Garantia de qualidade de alimentos e reciclagem de materiais. Principalmente aqui, gente, ó, garantia de qualidade de alimentos. Alimentos mais saudáveis, alimentos que duram mais, né? Mesmo estando congelados, mesmo estando refrigerados, mas a tendência nossa é essa aqui, deixar alimentos com mais tempo, por conta da fome que muitas pessoas têm essa insegurança alimentar. O que é a nanotecnologia? Gente, ó, grave bem isso aqui. Ó. É um ramo da atividade tecnológica utilizada na ciência da natureza e engenharia na modificação da estrutura dos materiais com propósito tecnológico. A escala do tamanho a qual trabalha a nanotecnologia se situa geralmente entre 1 a 100 nanômetros. Professor, o que é isso? Um nanômetro equivale a um bilionésimo do metro. Caramba, preste atenção, ó. Eu tenho aqui um metro, ó. Tá aqui. Eu vou dividir isso aqui por 1 bilhão, ó. Preste atenção, ó. Tá aqui, né? Vi o ponto 1, 2, 3 mil. Aí mais 3 milhões. Deixa eu puxar mais para cá, né? Por causa da matemática. E aqui, ó. Ó. Ok? Prestar atenção. Professor, não sei fazer isso, não tem problema. Você coloca um, que é o que você conhece, que a gente chama de algarismo significativo. Eu vou colocar esse zero aqui só por questão didática. Aí a potência de 10, não é isso? Que é da notação científica. E observo aqui, ó, dividido. Se eu estou dividindo, vai ser um número negativo, né? O expoente. Por quê? Porque é um submúltiplo. É um número após a vírgula, ou seja, um número decimal, bilionésimo. Preste atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negativo, porque há uma divisão e esse número vai ser decimal. Então tá aqui, ó. Esse número que a gente está falando aqui, ó. É muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. É número que a gente não conhece na nossa realidade, no nosso cotidiano, né? Falar, olha, ele é bilionésimo do metro. Eu falei, caramba, o que é isso, professor? Então, é um número que você não conhece. Então, você colocando nesse algarismo significativo aqui, você vai trabalhar tranquilo. Só a regrinha de potência que a gente vai estar trabalhando no nosso cotidiano para vocês aprenderem com mais intensidade. Aí você está vendo aqui a foto da pesquisadora, mas vamos adiante. Vamos adiante porque, preste atenção. A química, ela tem vários ramos. Vamos começar aqui pela orgânica. Ó. Eu tenho química orgânica, eu tenho a físico-química, eu tenho a inorgânica, eu tenho, não necessariamente nessa ordem, eu tenho a química analítica, depende de como você quer trabalhar. E dentro disso aí, já de verde, eu trabalho também com a nanotecnologia, que foi o que nós vimos aqui, ó. Lembra bem, ó, o valor dele aqui. Eu tenho a garantia de qualidade de alimentos, ainda em estudo, ainda passando por vários intempéries, que principalmente no ramo da biologia, quando a gente trabalha com alimentos transgênicos, né? Controles de poluentes, que é feito, né, por algumas empresas, monitoramento ambiental de poluição de águas, poluição do ar atmosférico. A gente vê isso muito nas cidades, grandes metrópoles, a exemplo de São Paulo, a exemplo de Salvador, né? Desenvolvimento de fármacos, isso aqui são remédios, né? São medicações que a cada dia mais a gente precisa diminuir o efeito colateral deles, principalmente antibióticos. Antibióticos, eles têm um efeito colateral muito forte, né? E pesquisa de novos materiais, isso aqui envolve mais assim o pessoal que trabalha mais com engenharia química, que é um exemplo é esse tipo de fardamento que vocês têm. Por que esse tipo de fardamento? Porque é um fardamento leve, que a gente chama de tecido leve, né? É um tecido que a gente trabalha, que a gente tem que bloqueia pouco a quantidade de calor que sai do nosso corpo, porque não é assim dizer, olha, essa roupa é quente. Não, ela não é ligada à tomada, não é isso?
mas essa roupa ela bloqueia. Uma roupa branca, roupa preta. Ah, mas a roupa branca, a gente diz, né, no senso comum, que ela esquenta menos que a roupa preta. Mas por quê? Porque a roupa branca, ela reflete os raios do sol. Já a roupa preta não. A roupa preta ela não reflete, ela absorve, né, aquele calor. Então, quando você ouvir falar assim, olha essa roupa esquenta, você fala assim, olha, eu aprendi na escola que eu estou inserido, que não é a roupa que esquenta, ela bloqueia. Às vezes ela tem um fio trançado, né? Que o tecido é esse aqui, né? Se fala têxtil, né? São tranças que tem nos fios e cada fio ele tem um tipo de fio torcido, ele é mais fechado ou até mesmo ele é sintético. É como se fosse plástico, só que em forma de fio. Então a passagem do nosso calor vai ser menor. Quanto mais trançados for e mais perto for essas gretazinhas, menor vai ser a passagem do nosso calor, porque quem tem calor somos nós. Por isso que a gente fala sobre calorias que saem do nosso corpo. Então, se o bloqueio for maior, claro que vai esquentar naquela proporção da dissipação do nosso calor. Mas se for uma roupa leve, um fio mais largos, aí sim, a passagem do nosso calor vai ser tranquilo. E se for uma roupa branca, o sol bate e volta em quantidade assim, né? Claro que você não vai ficar lá exposto, mas uma certa quantidade. Já a roupa escura ou preta, né? Ela não reflete, ela absorve. Por isso se chama que a roupa escura absorve. Eu vou dar outro pause aqui, porque eu vou adiantar aqui mais adiante, porque vai falar sobre biologia, que não é a nossa praia. Nossa praia é química, beleza? Só um instante. Bem, pessoal, cá estamos na parte agora de unidade de medidas, né? A unidade de medidas, cada tipo de medição que você faz, ou aferição, ela tem um tipo de medida. Nós temos unidade de medidas quando a gente trata de espaço percorrido, o quilômetro. Nós temos aí a medida de volume, que é o litro, ou ml, ou metros cúbicos, né? Metros cúbicos, ou ainda os centímetros cúbicos, que são essas que a gente vai trabalhar. Nós temos aqui, quando a gente, aí na física, nós temos também o quilômetros por hora. A cada quilômetro que você diz, andei 2 quilômetros por hora. Ou seja, você andou 2 quilômetros, em 1 hora. Por isso que a gente fala quilômetros por hora. E outras medidas mais de capacidade, né, que a gente tem, que pra gente, né, principalmente a gente vai trabalhar com isso aqui, ó, quilogramas ou gramas ou miligramas. Na química, precisamente, nós vamos trabalhar com isso aqui, ó. Pera só um instante, vou botar mais um amarelão aqui para ficar bem cheguei, né? Eu adoro coisa cheguei. Tá aqui, desenhando, ó, principalmente aqui, nobres, ó, principalmente aqui. Deixa eu aumentar aqui mais a espessura, prontinho, ok. Tá aqui, ó, eu tenho aqui ela em quilômetros, ou quilogramas, tá aqui, gramas e miligramas. Eu tenho o litro, que é uma grande capacidade, né? A ml, ou o metro cúbico, que já é uma outra proporção, mas tem a ver com volume, e o centímetro cúbico. O que eu quero chamar a atenção aqui, nobres, é o seguinte, olhe bem. O metro cúbico, opa, ficou muito grosso, né? O metro cúbico, preste atenção, o metro cúbico, ele equivale a 1000 litros, ó, preste bem atenção. Olhe, o centímetro cúbico equivale a 1 ml. Justo? Tranquilo? Recapitulando, o metro cúbico, tá aqui, equivale a 1000 litros. Eu não vou fazer aquelas transformações que na matemática o professor exige, né? Eu só quero que você entenda isso. Quando eu estiver no centímetros cúbico, eu tenho 1 ml. Preste atenção, porque vai ter proposta de questões que ele vai te dar o resultado em ml e vai te pedir a assertiva em metros cúbicos.
Então você iguala aqui aos centímetros cúbicos. Lembre que daqui para aqui eu tenho decímetro cúbico, dm cúbico, decímetro cúbico. Daqui para aqui eu divido por 1000. Daqui para aqui eu divido por 1000. Preste bem atenção. Se eu quiser, se ele te der uma resposta, encontrar uma resposta em metros cúbicos, mas a assertiva está em ml, eu faço, transformo daqui para aqui, multiplico por 1000, preste atenção, e depois eu multiplico daqui por 1000, mais 1000, né? Pronto, achei, eu sei que aqui é igual. Então, ó, trocando em miúdos, professor, então eu posso chegar daqui para cá, fazer por 1.000.000, multiplicar por 1.000.000. Porque se eu multiplicar 1000 por 1000 e 1000 também, eu tenho 1.000.000. E se eu fizer daqui para cá direto, professor, eu posso dividir por 1.000.000. Pronto. É esse entendimento, vou botar o pontinho aqui, né? Esse entendimento, meus nobres e minhas nobres, que eu quero de vocês, ó. É esse entendimento, certo? Como disse, eu não vou estar fazendo parte por parte para você, professor, faz aí, não. O que me interessa é isso aqui, ó. Eu estou mostrando aqui a vocês, ó. ml é igual a centímetros cúbicos, que multiplicado por 1.000.000 eu encontro metros cúbicos. O contrário é dividir por 1.000.000, eu encontro centímetros cúbicos e eu igualo a ml. Caso ele dê metros cúbicos por litro, você sabe que multiplica por 1000. Se aqui for 3, aqui vai ser 3.000, certo? Tranquilo, tranquilo. Eu espero que vocês tenham tido essa perceptivo. Vou apagar aqui, que ficou meio embolado, né? É uma confusão danada, mas repete, olha lá direitinho, tranquilo? Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Vamos ver aqui o que é que tem mais adiante. Imagine você que esteja na cidade de Salvador e lhe diga que nessa cidade, por volta do meio-dia, dia 21 de fevereiro de outubro, as sombras dos objetos desaparecem por completo. As pessoas poderiam perguntar, mas as sombras não desaparecem sempre ao meio-dia, em qualquer lugar, em época do ano? A resposta dessa pergunta é não. A sombra fica menor ao meio-dia em alguns locais, dependendo da latitude e da época do ano. Interessante isso, né? Mas isso aí é mais. Caracterização. Deixa eu mostrar mais aqui adiante, ó. Deixa eu voltar aqui. O grego, deixa eu pegar aqui só. O grego Eratóstenes, de Cirene, né? Cirene é uma cidade, foi geógrafo, matemático, poeta, astrônomo, é muita coisa, né? Desempenhou a função de diretor da Biblioteca de Alexandria, grande biblioteca. Jesus Cristo ele estudou por aqui também, viu? Ele cresceu em cima disso aqui quando ele foi mandado para o Egito. Ele soube que esses fatos sobre as sombras ocorriam em um sócio silício. Está aqui, ó. Ó, mais adiante. Nós estamos vendo aqui essa meninada brincando, né, do sol. Ó a sombra aqui, ó. Vocês estão vendo daqui para cá, ó. A sombra aqui assim, ó. Na pivetada. Brincando, ó, mais ou menos aqui, ó. Ó. Aqui não mostra a graduação, mas digamos que deu aqui 10, 20, 30, 45, bota 50, né? Deu 50 centímetros de sombra, né? E aí ele chamou isso aqui, soube que os fatos de sombras ocorriam em solstício de verão na cidade de Siena, a qual Assuã, no Egito, e elaborou um experimento para verificar a hipótese da Terra era esférica. Ao contrário, tem uns doidos que dizem que agora é plana, né? Dizia, né? Não sei se mudou, né? Com o experimento, Eratóstenes conseguiu medir indiretamente a circunferência da Terra. Isso foi a primeira medida da circunferência da Terra e a mais precisa por muitos séculos. É interessante que Eratóstenes nasceu e viveu muito tempo antes de ser estabelecido como conhecemos hoje o método científico. Gente, isso aqui não era nem o empírico, era a pessoa olhar lá e se debruçar, né? Porém, em seus trabalhos, observa que os elementos hoje utilizamos para descrever o método científico como caracterização, hipótese, experimento. Eu espero que vocês tenham lido isso aqui, mas eu acho que vocês ainda não têm professores de iniciação científica. Eu espero que a escola coloque isso. E ele observou o seguinte, está aqui Alexandria,
a Terra, Siena, do outro lado, e a luz solar, incidindo, né? Incidindo. A representação dos raios solares incidindo sobre a cidade de Siena e Alexandria, ambas no Egito. Representação fora da proporção, claro, né? Para atingir seu objetivo, era fundamental obter a medida mais precisa possível da distância entre Siena e Alexandria. Pensa, poxa, o cara não tinha uma trena, o cara não tinha aparelho suficiente, nem satélite, né? Segundo alguns historiadores, para chegar a esse resultado, ele contratou um viajante e pediu-lhe que contasse a quantidade de passos nesse percurso. Menino, pense nisso aí, cara. A gente contando, quando chegasse lá no milésimo de não sei o quê, e nessa época ainda não tinha, né, essa precisão de números que a gente tem isso, tem hoje, né? Entre outras versões dessa história, o grego utilizou o tempo médio de viagem dos carros de boi entre duas cidades para calcular essa distância, com base em valores conhecidos. Veja bem, isso aqui não é uma coisa precisa. Tem pessoas que dizem que foi dessa forma e tem pessoas que dizem que foi com carro de boi. O registro dessa distância deu 5.040 estádios, unidade de medida utilizada na época, não era ainda o metro, porque não existia essa convenção. O que levou o valor de 250 mil estádios para a medida da circunferência da Terra. Caramba, olha, preste atenção, deixa eu explicar aqui, ó. Se daqui para aqui ele disse que deu 5.040 estádios, né? O registro dessa distância indica 5.040 estádios na época, o que levou um valor de 250 mil estádios para a medida da circunferência da Terra. Olha, tá aqui a terrazinha bonitinha, né? A terra nossa de cada dia, né? Que não é plana. Então, daqui para aqui, para Alexandria, ele disse que foi 5.000, como está aqui, ó. 5.040 estádios. Já a Terra toda, ela redonda, ela não é bem redonda, né? Ela é em forma de um ovoide, né? Ela tem uma achataçãozinha aqui, uma achataçãozinha aqui, mas é redonda, na verdade, né? Deu 5.040. Qualquer coisa você divide aí por 2.000, né? Por 5.040, 5.040 para você encontrar aí quanto é que vale, certo? Então ele achou isso de forma, vamos chamar de empírica, né? Então nós temos aqui uma atividade que a gente pode fazer em grupos, claro, se você quiser. Qual a medida do comprimento da sala? Isso aí a gente não tem treina para isso. Eu vou dar de novo um pause aqui para a gente passar para mais adiante, né? Bem, pessoal, retornando, agora nós vamos falar propriamente dito de unidade, né? Sistema Internacional de Unidade de Unidades, SI. Por que isso? Porque, gente, olha, imagine aí, o Brasil tem uma unidade, os Estados Unidos tem outro, o México tem outro, a Argentina aqui do lado tem outro. Então, cada um ia ficar uma baderna, né, na hora desses cientistas se encontrarem. Então, o que é que foi feito? Uma unidade para todo mundo, todo o planeta trabalha com essa unidade. Claro, cada um em sua língua, mas se eu quiser fazer um intercâmbio com alguém na Alemanha, eu vou usar determinada unidade para o tempo, para o comprimento e a massa, que todo mundo trabalhe, sem distinção, sem dizer, não, aqui no Brasil a gente trabalha, claro, tem algumas coisinhas assim que a gente vai perceber que no Brasil trabalha mais, nos Estados Unidos trabalha menos, ou trabalha mais com outro, mas a unidade de medida são a mesma. Então dá uma olhadinha nisso aqui, a unidade de medida só passaram a ser padronizada 200 anos atrás. Nós estamos em 2000, né? E 23, 1800 por aí, né? 1800, vamos botar 1800, né? Tranquilo. Aí veio sistema métrico decimal, na Revolução Francesa, né? Nós temos o metro, nós temos o quilogramas, nós temos o segundo. Então, dentro disso aí, no sistema utilizado hoje no Brasil e na maioria dos países, é denominado Sistema Internacional de Unidades, abreviadamente SI, que é derivado do antigo sistema métrico decimal. Isso aqui não é da época de vocês, nem da minha, viu? Eu sou mais velho que vocês, mas nem da minha. Mas eu alcancei isso aqui na matemática. Algumas coisas que era só mesmo só mesmo para estudar, né? Que vocês vão ver, a gente vai estudar muitas coisas antigas a nível de cultura, né? Porque o povo que não sabe o seu passado não tem como projetar o seu futuro. Então, nas unidades base, quem são essas unidades base?
Nós temos o comprimento, trabalhamos com metro, com a sigla m. Nós temos o sistema de base massa, que é o quilograma, trabalhamos com a abreviatura QG, o quilogramas. Nós temos o tempo, trabalhamos com o segundo, com o S. Nós temos também outros. Nós temos o minuto, e nós temos a hora, né? A hora que é o H. Nós temos também aqui o corrente elétrica, que é um ampere. Você vai olhar aí no seu carregador, você vai olhar lá qual é a amperagem dele. A bateria também tem isso. A minha bateria mesmo, ela da moto, ela é 10 amperes, é o máximo que chega. Tem baterias de carro que chega a 50, 70, depender. Caminhões, 150, vai depender do tamanho, né? Nós temos a nossa temperatura, que é Kelvin. Kelvin foi um lord inglês que inventou essa escala, né? Que é representada pela K. Nós temos a quantidade de matéria, que é a nossa química, o mol, trabalhado pela letra MOL. Nós temos a intensidade luminosa, que é a candela, CD, né? Nós temos outras unidades suplementares, que é no ângulo plano, nós temos o radiano, aqui é quem vai para matemática, um pouquinho de física, né? O radiano. O ângulo sólido, o esforradiano, SR. Nós temos também o π, você já deve se familiarizar, que o π é igual a 3,14. E por aí vai, 3,14. Está aqui. Ok? Vamos descer. Deixa ele dar pausa. O comprimento, a primeira tentativa de padronização internacional foi feita na Academia de Ciências de Paris, em 1790, que instruiu o metro. Está aqui, pronto. Derivado da palavra metron, que significa medida, como unidade de medida de padrão para o comprimento. À época, o metro foi definido como a 10.000.000ª parte de a distância está aqui, ó. É você dividir o 1 por 10 milhões, ok? A distância ao longo da superfície da Terra, menina, é muita coisa, né? Entre o Equador terrestre e o Polo Norte, lá em cima, acima dos Estados Unidos. Esse comprimento foi então reproduzido em uma barra de platina. Ó, gente, Equador terrestre, que significa o país, não é a linha do Equador não, viu? Isso aqui é o país, viu? País, que tá realmente na linha do Equador, por isso que recebe o nome linha do Equador. Essa definição do metro passou a ter por várias alterações ao longo do tempo, em decorrência de avanços tecnológicos e da necessidade de estabelecer um padrão de forma mais precisa. Em 1983, já no nosso praticamente presente século, né, já vencemos, mas já pertinho, né, não sei, muitos de vocês não eram nascidos ainda, e muitos não, a maioria de vocês não era nascido. Em 1883, século, a 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, o metro, foi definido com maior precisão, tomando como base a velocidade da luz no vácuo. O metro é atualmente definido por esse aqui, ó. Segundo, um intervalo de tempo disso aqui, ó, é muito pequeno. Olha, isso aqui é um segundo dividido por 300 milhões, né? Praticamente, que é a velocidade da luz, aproximadamente. Uma escala atômica, para representar o comprimento de onda das radiações luminosas ou das partículas subatômicas, é bastante comum utilizar a unidade de comprimento angstrom. A gente vai trabalhar muito com isso aqui, viu, galera? Quando vocês veem aqui, ó, essa partezinha aqui do ar com essa bolinha em cima, certo? Tá aqui, ó. Um angstrom equivale a 10 a menos 10 metros. Só para meter medo em vocês, é isso aqui, ó. 10 a menos 10 significa, ó, 10, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui, ó. 1.000, milhões e bilhões, né? Ok? E massa. Vamos para massa. O padrão de medida da massa é o quilograma. Correspondia à massa da água em certas condições de temperatura e pressão, contida em um cubo
cujas arestas mediam 1/10 de unidade de comprimento, ou seja, 0,1 metro, né? Em 1901, definiu-se o quilograma padrão como massa de um cilindro feito numa liga de platina de irídio, de 3,9 centímetros de diâmetro. A base está ele aqui, ó. Ó, do ladinho aqui, ó. Ó. Há indícios já que o pessoal está trabalhando de modificar isso aqui, porque com o tempo, tem muitos anos, gente, muitos anos mesmo, já teve perdas pela a idade, o tempo, certo? Dá uma olhadinha aqui nesse material aqui na lateral, certo? Tá aqui, pá. Depois vamos para a massa. A massa, já falamos, né? O tempo, vamos para o tempo. A medida de tempo, desde a antiguidade, sempre se baseou no movimento dos corpos celestes, no movimento das translações e rotação da Terra. Assim, o dia solar, na qual nosso dia 24 horas está baseado, é um intervalo de tempo para o Sol voltar à sua altura máxima entre 2 dias consecutivos. Ó. O ano solar é o tempo necessário para a Terra completar uma volta no movimento de translação ao redor do Sol. Pensa bem, ó. Quando eu falar translação, é ao redor do Sol, rotação em torno de si. O segundo foi originalmente definido como 1/886.400 do dia solar médio. Mas essa definição é pouco precisa, porque o movimento da rotação da Terra ao redor do seu eixo, ou seja, de si próprio, é ligeiramente irregular. Por esse motivo, em 1967, ó, quando eu nasci, durante a 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, a definição de segundo foi estabelecida em função do padrão atômico. O segundo é atualmente definido como intervalo de tempo correspondente, ó, olha que coisa mais linda, 1000, milhões, bilhões, trilhões, a 9.192.631.770.000 períodos de duração da transição de um elétrico entre níveis específicos de energia de um isótopo de Césio 133. Caraca, doido, os caras são doidos mesmo. Então tá aqui, ó, na figura 3, tá aqui o relógio. Se quiser comprar, fica à vontade, já vende no Mercado Livre, fique à vontade. Quem quiser, quem for a São Paulo, dá uma passadinha lá na USP, Universidade de São Paulo, e pede para dar uma olhada nesse relógio. Então, os relógios que estão aqui na figura 3 são idênticos porque todos os átomos isótopos de Césio são indistangíveis e a frequência das transições pode ser medida em laboratório com precisão de 10 a 13 na potência. Então, 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos, que tem 3.600 segundos. Preste bem atenção nisso aqui, viu, Douglas? Isso aqui vai ser cobrado, ó. Vai ter momentos em que, principalmente na física, galera, cobro muito isso aqui, ó. Ó, você resolve em horas, mas ele pede lá a assertiva em segundos. Então, ó, se eu estou em horas, eu multiplico por 60. Achei minutos. Depois, torno a multiplicar por 60, acho esse valor. O contrário é o quê? Dividir por 60. Se eu faço de lá para cá multiplicando, eu divido por 60, que divido também por 60. Tranquilo? É isso que eu quero de vocês. Então, vamos ver essa parte aqui, ó. Qual é o número de segundos existente em 2 horas, 15 minutos e 15 segundos? Vamos aqui. Se para horas, para minutos, eu multiplico por 60. 2 horas, dá o zero, né? 6 vezes 2, 12. Beleza. Somo com 15. Tá aqui. Porque tem 15 minutos aqui, eu preciso somar. Senão dá errado. 15, 2 mais 1, 3, 135. Ele quer em segundos. Então, eu preciso continuar multiplicando por 60. E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Boto o zero aqui do lado para não ficar aquele... Eu já expliquei a vocês. 0 vezes 0. 6 vezes 5, 30. Vá 3, né? 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. A 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. Mas observe, eu tenho 15 segundos. Então, eu acrescento aqui 15 segundos. Mais, né?
Tranquilo? Vou botar aqui o mais, ó, gente, para vocês não se atrapalharem. Pronto. 0 mais 5, 5. 1 mais 0, 1. 1 e 8. Não tem outro número para multiplicar, então eu tenho 8.115 segundos. Beleza, galera? Então, ó, o sistema estabeleceu várias regras de notação científica das medidas, destacadas as principais. Ó. O nome por extensão de unidade de medida começa com a letra maiúscula, mesmo com o símbolo de unidade e fica em minúsculo. Exemplo, Joule. Vocês vão trabalhar muito isso aqui com física, um pouquinho também de química. Viu? Hertz, que é giros, né? Newton, física. Segundo, nós também. E metro, né? Metro não muito, né? A gente vai trabalhar mais com gramas. Em geral, o símbolo das unidades de medida é escrito com letras minúsculas. Entretanto, as unidades derivar de um próprio, ele começa com a letra maiúscula. Exemplo, metro, está aqui, M. Segundo, Pascal, PA. Joule, isso aqui é pressão, viu? Joule, isso aqui é força. E watts, ou watts, né? Com a letra W. Watts a gente não pouco vai trabalhar, muito pouco mesmo. Quem vai trabalhar mais aqui é o professor de física com vocês. Quando se utiliza um prefixo múltiplos ou submúltiplo, que estudaremos adiante, ele faz parte da unidade e precede o símbolo da unidade sem espaço. Entre o símbolo e o prefixo, o símbolo tem o quilômetros ou não isso aqui, né? K e o M, né? Quando o nome da unidade é justaposto, o nome do prefixo, não há espaço entre o nome do prefixo e o nome da unidade. Exemplo, miligrama, não o traço miligrama, nem isso aqui, ó, certo? Sempre isso aqui, que é representada pelo mg, miligrama, a milésima parte da grama, certo? Então, o prefixo jamais não é empregado sozinho, nunca se utiliza o prefixo composto, nanômetro, né? Ou nanomicrômetro. Os símbolos, não, isso aqui, né? Sempre NM. Os símbolos das unidades não devem ser seguidos por ponto. Escreve-se, por exemplo, 80 centímetros e não 80 cm, ponto. Os símbolos não variam do plural e não se mistura símbolos com nomes de unidade numa mesma expressão. Exemplo, 3 metros. Você não vai usar 3 ms. Você pode até falar metros, escrever metros, mas na abreviação é isso aqui, ó. Ele não flexiona, não é como o verbo, né, que flexiona. Coulomb, por exemplo, não Coulomb por segundo, não Coulomb por S, sempre por segundo. O valor numérico sempre precede a unidade e sempre existe um espaço entre o número e a unidade, aqui, ó, 20 centímetros, não 20 grudado. Cuidado, hein? Cuidado. Deixa um espaçozinho, ó, 30,2 graus Celsius, viu, gente? Isso aqui, galera, em outros momentos, bem anterior, bem antigo, era chamado de centígrado. Tira esse I aqui, esse R. Certo? Isso é muito antigo mesmo. Hoje não. Hoje a gente fala o nome dele. Foi ele quem inseriu isso, né? Celsius. Ok? Vocês ainda vão ver algumas literaturas de livros antigos falando sobre isso, ok? Então a gente vai dar uma paradinha por aqui e voltamos